Hello, my friends, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer nesse Dicas de Leitura de hoje a apresentação de um livro muito interessante, tá? Eu estou falando do autor John MacArthur, A Outra Face de Jesus, ok? Livro que é, assim, muito pertinente para os dias que nós vivemos. MacArthur, ó, autor de mais de 150 livros, pela Thomas Nelson, lançou, né, foi lançado aqui no Brasil este livro, vamos ver o ano dele, foi lançado em 2008 nos Estados Unidos, né, mas ele chega aqui no Brasil, né, agora, recentemente, aí, no final de 2018. Bem, o livro é simplesmente interessante e pertinente, porque, como eu dizia para vocês, vivemos numa era Nutella, né, onde todo mundo só quer falar do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus, coisas que todo mundo já sabe. Deus é amor, mas existe também os seus outros atributos, e esse lado muitas vezes é esquecido, né? O livro é fantástico. Então, pessoal, A Outra Face de Jesus é um livro de John MacArthur, ok? Livro muito interessante, tá? Diz aqui, né, vou mostrar para vocês aqui na introdução, no sumário, quando é errado ser simpático. 2 Páscoas, uma entrevista à meia-noite, este homem diz blasfêmias, violando o sábado, uma dura pregação, ou seja, Jesus tinha uma dura pregação, né? Bem ao contrário deste Jesus que é apresentado na mídia, né? E por muitas religiões. O Jesus amor, o Jesus pop. Mas a verdade é que a pregação de Jesus ela era dura contra o pecado, contra os homens que se portavam de uma maneira errônea, ok? O livro ele agradece muitas pessoas por não ter feito praticamente sozinho, como todas praticamente as suas obras não são feitas sozinho, ele tem uma equipe, né, para fazer as suas obras. Ele diz aqui no prólogo que a ideia de escrever este livro ocorreu-me há alguns anos enquanto fazia pesquisas para o livro A Guerra pela Verdade, que é outro excelente livro, e ao mesmo tempo preparava um texto de Lucas. Um tema comum sobressaiu nos livros que eu estava lendo, né? De algum modo, todos sugeriam que os cristãos quisessem alcançar os incrédulos em uma cultura pós-moderna, precisam ser menos militantes, menos agressivos, menos pregadores e menos convencidos de nossas próprias convicções. Então, ele mostra aqui, MacArthur, né, nesse excelente livro, que nós não temos que se adaptar a uma sociedade pós-moderna que fala muito em tolerância, né? Tolerância, 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 né? E esquece realmente da pregação da palavra de Deus, de um Deus que é um Deus de ira, um Deus de justiça, um Deus de amor. Não podemos esquecer todas as facetas de Jesus e também não se adaptar, né, ao sistema, que é tentar pregar um Deus adaptável à cultura pós-moderna, né? E ele diz aqui sobre as falsas religiões, a exortação de Judas 3, né? E Lucas 24 e 20, toda vez que a elite religiosa de Israel aparece como um grupo de narrativa em Lucas, há conflito. Sempre Jesus esteve em conflito com as pessoas, ok? Muitas vezes é o próprio Jesus quem, de caso pensado, provoca as hostilidades, ok? E não faz com que a sua natureza seja errônea, pecaminosa, não. Deus é santo, mas ele confrontava o erro. Normalmente para condená-los como tolos e hipócritas, conforme Lucas 11:40, 12:1 e por aí vai indo. Ele desafia os
propósito das regras. E Jesus, na verdade, então, ele é um revolucionário religioso que confronta as pessoas com seus erros, né? Então, o livro também comenta sobre evitar discussões tolas e ignorantes, né? Não estou sugerindo que toda divergência seja motivo para uma discussão aberta, nem mesmo para a palavra ásperas, longe disso, né? Muitas diferenças de opinião são tão insignificantes que nada adianta procurar briga por causa delas. Nem todas as questões sobre as quais poderíamos ter opiniões firmes e discordar são de suma importância, né? E ele, em todo o livro, é exposto bastante versículos bíblicos que prova que devemos confrontar os falsos mestres e os falsos ensinos, ok? Coisa que muita gente hoje, muitos canais hoje não estão dispostos a fazê-lo, né? Ele então, aqui na página 15 fala sobre combater o bom combate. As escrituras deixam claro, por exemplo, que devemos adotar a postura de tolerância zero com a pessoa que adultera ou altera a mensagem de Jesus Cristo, ok? E aquele que nega a deidade de Cristo, por exemplo, ou se afasta essencialmente de seu ensino, não deve ser aceito em nossa comunhão, nem receber algum tipo de bênção. Então, na verdade, é um tapa na cara, né, este livro dos cristãos modernos, né, que querem fazer uma adaptação do cristianismo, falando somente de coisas boas, né, que o cristão tem que estar aí, não pode confrontar ninguém, tá? Resumidamente, então, diz aqui, é a tese desse livro. Vamos passar cronologicamente pelas histórias do Evangelho, que contam como Jesus lidou com a elite religiosa de Israel, a lição prática sobre como devemos nos comportar diante da falsa religião, e consistente, do começo ao fim, as deturpações da verdade bíblica vital não devem ser subestimadas, e quem apresenta evangelhos diferentes não deve ser tratado com generosidade pelo povo de Deus. É um desafio, né? Um desafio para esse evangelho aí pós-moderno, para os cristãos pós-modernos, né, que procuram ser amigos de todo mundo, procuram praticar o politicamente correto. Esse livro é um tapa na cara, né, de muita gente que fica aí com historinha da carochinha, né? Tá bom? Então tá aí uma recomendação extremamente valiosa para os dias de hoje, e que você vai ser confrontado no seu evangelho, que muitas vezes é um evangelho falso, um evangelho da camaradagem, do politicamente correto, entende? Que é amizade com todos e com tudo, mas não é esse o evangelho apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos convida, né, a rebater o erro, a confrontar o mal e o pecado, e a conduta errônea das pessoas também, ok? Jesus fazia assim, e nós somos discípulos de Jesus Cristo. Fique na paz, Deus abençoe grandemente, até um próximo vídeo. Deus abençoe.